Muito bem. Vamos começar agora. É bom que a gente tem mais tempo para falar também, né? Vai ser bom, vai ser bom. Aqui. Vamos entrar aqui com a Aliciane de novo. Mas tá muito. Aqui em casa, gente, eu tô com 200 GB de internet e quando vai ver só tem 20, 30 funcionando. É impressionante. É verdade. Meu Deus, aí tô te ouvindo agora. Excelente. Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza, perdi o final o fio da meada aí, mas eu entendi que você estava falando de exercício, né? Dos tipos, dos benefícios. Isso. Acho, acho que Eu não tá tô te vendo. pausado aí a minha imagem, né, Leandro? Não, eu não tô te vendo, não. Você tá me vendo? Tô te vendo. Tá. Pô, eu não tô te vendo também. Tá. Então, como é importante essa questão do exercício do sono, gente, eu bato na tecla o tempo inteiro, sabe? Porque a gente tem que garantir um horário e você que tem que criar um hábito. Não adianta. Se a gente não tiver um hábito de exercício, se for para fazer qualquer horário, exercício, aí, Deu ó, certo agora? excelente, excelente. Ah, ai, que É, bom, que bom. não, eu estava falando da importância do hábito do exercício para que seja uma rotina, né, Alessandra? E não seja só eventualmente. E a gente tem que, eu falo, você falando, como é que dá conta de fazer tanta coisa, né? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Eu falo, gente, eu boto tudo na minha agenda, né? Eu acordo cedo. Pena que o dia tem 24 horas para mim, para você, para o Bill Gates, para todo mundo. Não adianta, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar, porque assim, você quer fazer tudo, eu quero ter tempo com meus filhos, com a minha esposa, eu quero trabalhar, eu quero ler um livro, dois livros, eu leio três livros ao mesmo tempo, sempre que eu gosto. Então, assim, eu me organizo para acordar cedo para dar conta de fazer tudo isso, né? E sempre a gente tem que anotar, às vezes, o que está faltando. Está faltando um exercício, então coloca na sua agenda o exercício, né? Não deixa para quando sobrar tempo, né? Então, tudo Sim. que é prioridade, a gente coloca na agenda. Então, se aquilo você não está colocando é porque não é prioridade. Então, você tem que identificar. Prioridade dormir bem? Então, começa dormindo um pouco mais cedo, começa acordando um pouco mais cedo. O povo quer mudar da noite para o dia uma rotina. O tanto que é difícil, né, Aliciane, mudar a rotina de sono. E é engraçado, o pessoal da cardiologia brinca muito com isso, que exercício físico nunca é prioridade para todo mundo, de uma forma geral, mas ele sempre é prioridade para o infartado, né? É impressionante. Depois Uhum, que o paciente infarta, de repente ele arrumou um tempo para fazer exercício físico. Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? A gente está aqui é batendo nessa verdade, tecla para que nunca a gente chegue nesse perfil, não é verdade? E é o que você está falando, de com priorizar o certeza. sono. É impossível, impossível, Leandro, as duas coisas andarem separadas, sabe? Tratar de distúrbio É, de sono sem perguntar sobre essa parte do exercício físico, não tem como, não anda junto, né? A gente sabe que durante o exercício físico é liberado, é onde acontece a quebra do ATP, e através da quebra do ATP, que é como se fosse a nossa moeda de energia do corpo, né? Quando a gente vai quebrando essas nossa, moedas, quebrando, quebrando, elas vão gerando um como é que eu posso falar aqui de uma forma mais clara, né? Elas vão gerando uma outra moeda de energia que se chama adenosina. E ela fica ali guardada. Fica guardada, fica guardada, fica guardada. E aí, no final do dia, às vezes os pacientes falam assim, doutor, eu deito e simplesmente não durmo. Ou eu deito e acordo várias vezes. Então, o que que faz aumentar essa pressão de sono? O que que faz você pegar no sono com mais facilidade e manter esse sono? Essa adenosina que foi produzida é, através da quebra da moeda de energia, que é o ATP, e que só é possível de ser produzida lá durante o exercício físico, né? Então, assim, é é verdade. impossível dissociar essas duas ações. Não tem como, né?
E, Não, Leandro, eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho aí sobre sono e hormônio, né? A importância de dormir, a quantidade de horas necessária e a quantidade de quando e a importância também de quando você estiver dormindo, você ter um sono de qualidade, né? Você falou da parte do sim. GH, que é o hormônio do crescimento, da testosterona. A gente recebe também muitos pacientes com perda de libido, homens e mulheres, até mais comum nos homens, que é encaminhado pelo urologista falando assim, olha, me ajuda, não sei mais como ajudar esse paciente. E na verdade ele não está produzindo a testosterona porque ele não consegue aprofundar o sono. E aí o paciente acha que porque dormiu muitas horas já está tudo ok, né? Então, Já. a gente sabe que o sono, durante o sono, onde ocorre durante a noite de forma natural, todo o equilíbrio que, por exemplo, você fica tentando organizar ali no seu paciente durante o dia. Então, a hora que ele deita, o corpo vai orquestrando tudo isso de uma forma muito tranquila. Aqui me chamou a atenção uma vez, eu vi uma fala da sua mãe, a doutora Janete Vaz, num testemunho da Donep. E me chamou demais a atenção, porque ela falou assim que ela nunca, absolutamente nunca, perdeu a noite de sono, tranquila. Ela poderia ter o problema É que fosse, verdade. a demanda que fosse, ela deitava e simplesmente dormia, né? E aquilo revigorava ela de uma forma para acordar e fazer o que ela tinha de fazer. E aquilo me chamou tanta atenção, sabe? Porque eu fiquei assim, nossa, não tem como, não tem como. É um dos segredos do sucesso, né? É É. impossível ter bons resultados, ter alta performance, ter longevidade, se você não equilibrar tudo isso. Leandro, Olha, eu tenho esse exemplo em casa. Eu falo que não é genética, é janética, né? Então, assim, lá em casa a gente sempre teve a rotina de dormir cedo, antes de meia-noite, e sempre fui de acordar cedo. Minha mãe também acorda muito cedo. Ela, por volta das 6 da manhã, já está de pé fazendo exercício, né? E eu sou legal. assim também. O Mateu, meu filho mais velho, também é assim. Ele pode estar de férias, pode estar o que for, 6 e pouco, 6:30 da manhã ele está acordando, né? Então isso não é que é questão de o sucesso tem muito a ver com isso. Eu acredito que em parte sim. E eu estou aprendendo até nisso agora que eu estou lendo aquele livro O Milagre da Manhã agora, né? E ele Sim, fala justamente disso. Quando você acorda cedo e você faz algumas atividades ali antes de começar o seu dia, você já mentaliza como é que vai ser o seu dia, você já medita, você já coloca uma música que você consegue tranquilizar, relaxar. Então, você já toma um copo d'água, se hidrata, que seu corpo estava desidratado, né? sim, Você com certeza vai ter um dia melhor. Você vai produzir mais. Se você é estudante, você vai render melhor. Se você é empresário, você vai ter ideias melhores. Então, assim, gente, começa a acordar um pouquinho mais cedo, que com certeza quando chegar à noite você vai estar com um cansaço mais gostoso e vai dormir mais cedo também. E aí começa a regular. Mas falando dessa questão da testosterona, é muito interessante, né? A questão de libido é uma queixa comum no consultório hoje, homem, mulher. Tudo bem que homem mente um pouco mais, né? O homem, quando a libido tá ruim, ele fala que tá nota 7. Mulher, ela é, escreve assim, ó, 0, 0. Então, assim, é. Então, assim, você dormir tarde, acordar mal, a testosterona a gente produz pela manhã, o homem e a mulher. Então, normalmente, homem tem até aquela ereção espontânea, né, de manhã. E que horas que todo mundo quer ter relação sexual? À noite. Esgotado do trabalho, cansado, cheio de estresse do dia, pagou os boletos ou não pagou os boletos. Então, assim, tá tudo errado. Primeiro que o horário de ter relação à noite é o horário que tem menos hormônio. E dormindo mal, você não vai ter hormônio nem de manhã. Então, imagina, a gente já não tem hormônio à noite. E você dormindo mal, não vai ter hormônio de manhã. Se você não produz testosterona de manhã porque você dormiu mal, cadê a energia para você fazer uma atividade física? Que também não vai sim, melhorar a testosterona, né? Então, esse é um problemão que a gente vê que o estresse, eu falo, gente, eu tenho senhorinhas de 80 e poucos anos com testosterona mais alta que meninas de 20. Eu tenho um paciente de 87 anos que ele tem a testosterona mais alta que a minha, natural. Então, não é milagre, não é nada. É como é que lida com o estresse, né? É como é sim, que lida com o sim. sono. O sono ruim
pode ser o maior estresse da sua vida. Eu tenho paciente que é zen, a vida redondinha, tudo tranquilo, e dorme mal. Você vai ver o exame dele, parece daquele empresário que está quebrando, parece daquela... Tem estresse que eu considero muito punk. Separação traumatizante, perda familiar e Sim. problema financeiro pesado, né? Então, o sono ruim, eu vejo as mesmas alterações de hormônio, Luciane, que esse tipo de estresse, Sim, é entendeu? engraçado, né, Leandro, que os pacientes que têm distúrbio do sono, com certeza você vê muito isso. Eles têm alteração até de PCR. PCR é uma enzima inflamatória, que é um marcador de função inflamatória. Por exemplo, você teve uma crise de garganta, você teve, sei lá, uma sinusite. Se você, enfim, qualquer tipo de inflamação no corpo e você dosar esse marcador, o PCR, ele vai estar alterado, né? Então, ele fala que nosso corpo está inflamado. O paciente com distúrbio do sono, quando um dos exames que eu peço para acompanhar e ver se está melhorando ou não é o PCR. Assim que a gente começa, o marco zero do tratamento está lá em cima. Ou seja, o paciente não tem nenhuma infecção e o corpo dele está falando para mim que ele está inflamado, né? Então, assim, É. é muito sério. Não dá para a gente negligenciar isso. E eu acho que a gente podia pegar o gancho aí de fazer amor pela manhã, fazer exercício pela manhã, do pico do cortisol, né? A gente sempre fala muito sobre cortisol. O que é esse cortisol, né? Você vai saber falar isso com mais propriedade do que eu, mas assim como o nome fala, é um hormônio que é produzido cortisol, porque é do córtex da glândula suprarrenal, e ele é um hormônio essencial para a nossa vida. A gente precisa do cortisol para responder às situações de estresse. É por causa dele que ele tem um pico pela manhã, então é por isso que a gente acorda melhor, por isso que a gente rende melhor em exercício físico pela manhã. É por isso que quando você está doente, você acorda relativamente bem e ao longo do dia você vai ficando cansado. O problema é que ele é também um hormônio do estresse, né, Leandro? Ele é um hormônio que é estimulado pelo estresse excessivo. E aí o excesso de cortisol é uma verdadeira catástrofe e você certamente acompanha isso melhor do que eu, né? Você deve ver nos seus Com pacientes certeza. como que isso atrapalha o rendimento. Não é Aliciane, verdade? a palavra equilíbrio, ela encaixa em tudo, né? Não tem jeito. Tanto que eu falo que as coisas básicas, por exemplo, água, comida, sol, exercício, de menos faz mal. Você não beber água faz mal, você não tomar sol faz mal, você não comer faz mal, você não fazer exercício faz mal. Em excesso, tudo isso que é tão bom também faz mal. Comer demais faz É. mal, água demais faz mal. Se você tomar 20 litros, você vai morrer por falta de sal. Sol demais te dá câncer, insolação. Exercício demais dá problema. E o estresse é a mesma coisa. O cortisol de menos, você não rende, você não levanta da cama, né? E tem É gente que gasta verdade. tanto cortisol durante o dia, tanto estresse durante o dia, que quando você vai precisar no dia seguinte, ele está baixo, né? Porque você ficou com ele o dia inteiro alto, dormiu mal, a noite inteira alta, no outro dia você vai medir no laboratório, ele vai estar baixo. Agora, se você chegar no laboratório 9 da manhã, já não mede o cortisol mais. Por quê? Porque o pico dele é às 8 da manhã. Então, aquilo que a Sim, gente falou, para ele ter um pico às 8 da manhã, eu tenho que estar acordado antes das 8 da manhã. Então, considerando sim. que eu vou estar acordando 6, 6 e meia, 7, às 8 horas eu vou ter um pico de hormônio do estresse que vai me dar energia. Eu vou ter hormônio da tireoide sendo produzido que vai me dar energia. Eu vou ter testosterona produzindo que vai me dar energia. Agora, e o tanto de gente que acorda 8 para frente? Se a pessoa acorda às 8 e chegar às 9 horas no laboratório, nem dosam esses exames mais, porque já está tudo É baixo. verdade. Então aí você vai ao médico para ter que repor um hormônio que você está deixando de produzir porque está acordando tarde. Olha como é que vai ficando doido o negócio, né? É, vai virando Então, uma assim, bola de neve. e o que é produzido junto com o cortisol, com o corticoide, com o cortisol ali na glândula suprarrenal? O DEA. DHEA é um hormônio que também é bom para memória, concentração, libido, disposição. E ele quando você tem estresse demais, aí a gente bloqueia a produção da glândula, o DEA cai. Então, o cortisol demais diminui o DEA, a gente fica com queda de libido, memória ruim, não rende, não foca, tá? Esse é um ponto Verdade. bom. Falando só um pouquinho desse gancho dos horários que eu comecei, o que a gente produz à noite, de manhã também, a doutora Tassi está aqui, nossa ginecologista maravilhosa. De manhã, a hora que a Sim, minha mulherada produz querida, fez meus estradiol, 2 partos. né?
O estradiol na Verdade. Então, menopausa, a falta vou dele puxar mais é um. que leva à menopausa. Sim, vou puxar Isso, mais um gancho aqui, Leandro. Falando dos horários do dia, o que, diga. que o pessoal nos pede tanto e que o nosso corpo produz naturalmente à noite? Hormônio de Melatonina, né? crescimento, melatonina, progesterona, muito hormônio. E a melatonina é o É, desespero, né? é verdade. E Que agora a foi liberada no melatonina, Brasil recentemente. é, gente, ela tem a sua aplicação, né, na medicina. Ela tem casos que você precisa lançar mão da melatonina, sem dúvida nenhuma. É que nós temos ela É. naturalmente. Ela é lá no cereal. E assim como ela pode ser estimulada, ela também pode ser inibida. Então, da mesma forma que você deu o exemplo aí do estresse, que vai produzindo cortisol, produzindo, depois gastando, depois falta quando precisa, a melatonina da mesma forma, né? Se a gente tem os horários totalmente desregulados, se a gente tem estímulo, muita luz ao longo do dia, estresse, a melatonina vai cair. Não tem como. Ela que deveria ter um pico por volta de. Olha como que tudo se encaixa, né, Leandro? Você está falando de acordar cedo. É. Aí agora eu vou entrar com a ideia de dormir cedo. O pico da melatonina natural, ele é por volta de 7 a 8 horas da noite. E aí, muita gente fala Nossa. assim, nossa, mas as suas filhas dormem muito cedo. Tô sabendo agora que os seus filhos também dormem muito cedo, né? De acordo com a ideia geral das pessoas. Mas não, eles só dormem de forma fisiológica, no pico natural da melatonina. As minhas pequenas aqui, 8 horas já tá todo mundo dormindo, entendeu? Então, assim, a gente precisa seguir o ritmo, o curso natural do nosso corpo, para não precisar depois ficar suplementando. A gente precisa só entender, e a gente já entende como é que essa orquestra toca, a gente precisa seguir esse ritmo para não quebrar e não precisar suplementar depois, porque certamente vão vir os distúrbios e as consequências. Aí fica mais difícil de tratar mais na frente, né? Com certeza. E você falou, né? Uma simples luz diurna, o teu olho tem que ver a luz solar, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que entram no carro, param numa garagem, só para o escritório e sai de lá no final do dia, não tiveram acesso à luz solar, a produção de melatonina vai ser baixíssima. E chega à noite, faz o quê? Liga a TV, o celular, o iPad, que essa luz também bloqueia muito a produção, né? Então, simples ajustezinhos E que fazem muita diferença, né? alguns pacientes, Leandro, eles perguntam muito sobre Kindle, né? Não sei se os teus pacientes falam, doutor, mas eu uso o Kindle, né? Pego lá meu iPad ou Kindle, fico lendo. Tudo bem? Pode ser? Olha, a ideia das telas, né? Qual é o problema das telas? Aí vou aproveitar aqui para esclarecer. É o que você falou da luz, a luz azul que vem das telas, ela inibe, ela entra pelo nosso olho, vai lá no centro e fala assim, oh, pode parar de produzir melatonina. Para ela é dia. A Aliciane está vendo TV, então é dia, né? Tá jogando luz. E, além de tudo, toda tecnologia hoje em dia ela é feita para ser interativa. Então, você coloca assim, sei lá, longe, aí o Google já completa, longevidade, artigo, tarará, tarará. Então, aquilo vai gerando estímulo no seu cérebro, conexões cerebrais, que depois, para você interromper essas conexões, é muito difícil, né? Então, tem É. paciente que fala assim, não, mas eu não tenho tendência à insônia. Você não tem hoje, que essa orquestra hormonal está funcionando bem, mas não tem por que levar o seu organismo ao limite do estresse, né? Se você tem tendência à insônia, Uhum. acabou, né? Pior ainda. Então, assim, vamos ter cuidado com essas telas, né? Acho que a gente precisa ter muita cautela com isso. Leandro, É. e Eu vi até você colocou no livro, no capítulo do sono, né, do livro, um, uma, uma pesquisa falando sobre o número da população assim que tem insônia, que toma remédio. Gente, remédio para dormir é um dos remédios mais vendidos no mundo, né, Aliciane? E assim, é, as pessoas acham que tomando remédio para dormir, elas apagando, elas estão realmente cumprindo a missão de dormir. Mas eu te perguntar agora, você falar o seguinte: essas fases do sono, quando você toma um remédio para dormir, você chega na fase que você descansa?
Então, aí depende do remédio, né? De uma forma geral, é o que você está falando. Remédio para dormir não é tratamento de insônia, ponto, né? Então, depende. Por exemplo, o que a gente chama de benzodiazepínico, esses tarja preta, alprazolam, enfim. Os benzodiazepínicos, eles têm uma característica de ter um efeito sedativo e um início muito rápido. Aí a pessoa toma, deita, dorme por horas e acorda exausta. Pelo que você explicou agora, ele não consegue fazer os ciclos do sono, ele não consegue ciclar. E aí não entra, porque o nosso sono não é assim, você começa e termina da mesma forma. Ele tem vários ciclos ao longo da noite. E esses medicamentos, normalmente, eles inibem o sono profundo. Alguém falou aqui de Rivotril. O Rivotril é um desses que inibe o sono profundo. Então, se você pega uma polissonografia de um paciente usando esse grupo, por exemplo, de medicação, e você vai analisar as fases do sono, que aí a gente vai ver que é o que chama de arquitetura do sono. A arquitetura está totalmente alterada. O paciente tem muito sono superficial, pouco sono profundo. E aí todos os benefícios dos sonos profundos, que é o que a gente chama de fase M3 e sono REM, é bem específico isso, mas são essas fases mais profundas, eles acabaram. Então a pessoa fica no engano de que está dormindo bem e, na verdade, ela está só passando horas ali sob efeito de medicação. Tem algumas outras medicações que são consideradas indutores do sono, que teoricamente elas não mudam tanto a arquitetura do sono. Então elas são até usadas em laboratório de sono para você pegar no sono rápido, conseguir dormir e a gente conseguir entender, né, fazer o exame de forma adequada. Mas também muda um pouquinho a arquitetura do sono e pode gerar uma dependência até psicológica ao longo do tempo. A melatonina, via de regra, vou falar da melatonina que as pessoas perguntam muito. Ela não deveria mudar o nosso padrão de sono, né? Mas usando muito, de forma inadequada, você pode começar a gerar uma supressão natural, né? Você dá tanto que o corpo entende que não precisa mais produzir. Aí é onde começam os distúrbios do sono. Então, respondendo à sua pergunta, remédio para insônia é eficaz? Atrapalha a qualidade do sono? A resposta é sim, normalmente sim. Mas é claro que cada caso é um caso. Tem paciente que precisa por um período transitório. Às vezes, a causa daquela insônia é ansiedade. Aí tem que tomar o remédio da ansiedade, né? Aí a gente pede ajuda do psiquiatra, enfim. Mas, de uma forma geral, a gente não pode associar medicação, sono de qualidade. Não pode. Não é uma associação legal isso. É tanto Tá? que tem remédio para ansiedade que você toma de manhã e ele melhora a qualidade do sono da noite, porque você tratou a ansiedade, né? Então, assim, que é o que eu falo. Se você estivesse fazendo, às vezes, uma atividade física intensa cedinho, às vezes você estaria tratando a ansiedade, estaria chegando à noite com cansaço melhor para dormir. Então, assim, é fantástico isso. E eu queria falar um pouquinho só de um ponto que é importante, que perguntaram ali, e é importante a gente tocar no assunto. É a questão da menopausa, que as Sim. mulheres, elas quando entram na menopausa, às vezes elas têm calores, né, o fogacho, que acabam com a noite de qualquer mulher, porque tá frio, tá quente, tá frio, e acaba às vezes até com o casamento, porque o marido fica, pô, desliga o ar, liga o ar, bota a coberta, tira a coberta, né? Então, assim, existem tratamentos sem ser hormônio para ajudar nos calores naturais. Só que quando você pode fazer reposição de hormônio, o estradiol ele alivia os calores. O estradiol dá energia, melhora a pele, ele é bom para os ossos, é bom para a gordura no abdômen, ele evita acumular gordura no abdômen, previne o infarto, que é o hormônio que protege a mulher em relação ao homem de ter infarto. Na menopausa que esse hormônio acaba, pode vir todos esses fatores. Tem mulher que tem todos os sintomas. Depressão, problema para dormir, pele fica envelhecida, osteoporose, começa a acumular gordura no abdômen, ressecamento de mucosas, queda de libido. E tem mulher que só tem calor, né? Então é muito individual. A progesterona, que normalmente eu gosto muito de recomendar para usar à noite, ela ajuda a relaxar, ela ajuda a dormir melhor, né? Então o Ela estradiol tem ele dá efeito uma excitada, vasodilatador, né? a progesterona dá uma acalmada, para TPM é bom, para casos assim específicos. E quem não pode fazer reposição, existem suplementos, né? Existem remédios de drogaria, existem remédios manipulados para ajudar nos calores.
mas cada caso é um caso, de novo, tem que ver. Questão de sol, A, tudo aquilo que a gente falou. Se botar no Google, a né, higiene do progesterona, sono, né, Aliciane? desculpa te interromper. Se botar A higiene do progesterona, sono no Leandro, Google, já tem tudo, né? Sim. você está falando, né? É legal a gente lembrar do efeito vasodilatador que ela tem, né? Ela tem esse efeito vasodilatador, ela aumenta o calibre dos vasos, aumenta a circulação sanguínea no cérebro, isso ajuda no início do sono. É um efeito muito parecido das proporções de um banho bem quente no final do dia. Ele faz parte da higiene do sono, é orientar um banho quente. E é o que você está falando, é por isso que as mulheres, ao longo, quando entram na menopausa, elas começam a ter distúrbio do sono, elas perdem a progesterona, elas perdem esse efeito vasodilatador, elas perdem o estrogênio, aí elas perdem tônus muscular dessa região cervical, aí aumenta o índice de apneia. Tipo assim, a mulherada nunca roncou, aí entrou É. na menopausa, começa a roncar, né? Começa a ter apneia, aí não dorme bem, não acorda bem, não faz exercício físico, começa a ficar gordinha. Então, assim, aí a base desse problema aí eu jogo para você, porque é hormonal, né, Leandro? Não tem É jeito. hormonal e mesmo, por exemplo, se a paciente não tem útero, vários ginecologistas nem recomendam a progesterona. Só que se ela não tem útero, mas tem todos esses problemas noturnos, às vezes um pouquinho de progesterona à noite vai melhorar a qualidade de sono, vai melhorar o humor no dia seguinte, tudo isso que a gente está falando. Aí deixa de repor a progesterona à noite porque ela não tem útero e passa um tarja preta para dormir, né? Então ficam as coisas bem É, inconsistentes, né? não bate não, né? Leandro, se a gente tivesse no nosso horário normal, a gente só teria 5 minutos. Então, aí a live agora é Vamos sua, é você que tocando. manda. O que você acha? A gente segue? Olha só, vamos falar até mandar parar aqui, né? Vamos O, respeitar o tempo, o que mas que eu vejo, o que que eu vejo importante assim também de sono. A gente tocou por alto aqui, você falou de higiene do sono. É o que eu queria, assim, quem tiver dúvida, gente, antes de tentar remédio de tudo, se você colocar no Google higiene do sono, já vai aparecer tanta coisa bacana, que é o que todo médico, né, que antes de sair prescrevendo, médico que atende em 10 minutos, ele não tem tempo, ele tem que chegar lá e resolver a insônia, passar um remédio, 3 perguntinhas e ver o que tipo de remédio que é. Agora, se o médico quer resolver o problema, ele vai trabalhar essa questão da higiene do sono. Queria que você falasse alguns tópicozinhos que você vê que é o mais importante aí. é legal. O último consenso de insônia, ele é muito claro. Ele fala, ele deixa muito claro que o tratamento padrão ouro, o melhor tratamento para insônia, não é medicação. Ele fala muito sobre terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessa terapia entra a higiene do sono, né? Então, o que é a higiene do sono? O que é limpar o sono, né? O que é isso? É um conjunto de ações, de atitudes que a gente deve tomar e não por um período, mas para a vida inteira, para você manter o seu sono limpo. E engraçado, Leandro, que quando a gente fala de higiene do sono, não é alguma coisa que você tem que fazer a partir olha, 10 horas da noite, tá certo? Aí a sua higiene do sono começa. Não. Higiene do sono fala de novo da palavra que você tanto fala, equilíbrio. Então, na higiene do sono é um conjunto de ações que envolve o dia daquela pessoa. Então, vamos lá falar de higiene do sono. Para você ter um sono adequado, você tem que acordar cedo. Para você ter um sono adequado, existe lá um tópicozinho da higiene do sono. Tem que fazer exercício físico para aumentar tudo isso que a gente falou, desses hormônios e melhorar a facilidade de pegar no sono. Para você ter um sono bom, você tem que ter refeições equilibradas e no horário certo. A Sofia, nossa colega aí, cirurgiã, está perguntando do plantão noturno. Já já a gente fala sobre isso, né? Ainda sobre a higiene do sono, a ideia de, então, as alimentações no horário certo, jogar as atividades que mais puxam da parte cerebral para o dia, se você conseguir fazer isso. Refeição, isso aqui é muito importante. Evitar jantares, assim, comer demais no jantar, evitar proteína demais, evitar tudo que for exigir demais do seu corpo.
que for exigir demais do seu metabolismo. A gente tem que evitar isso. Evitar comer muito perto da hora de dormir também para não ter refluxo. Eu vou pegar só um ganchinho aqui e já volto para a higiene do sono. É muito comum, Leandro, os pacientes irem no consultório com queixa de sono e nem sabem que tem refluxo. Quando você faz aquele examezinho da câmera, né, a nasofibroscopia, que você chega aqui na laringe, tá tudo queimado, tudo inflamado de ácido. Aí você começa a puxar, o paciente janta 10 horas da noite, o paciente janta 11 horas, deita logo em seguida. Aí ele começa a ter refluxo e aí isso gera um sono fragmentado, né? Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, às vezes sem nem perceber, porque o ácido volta, fecha lá aquela região, aí gera uma apneia. Então, por isso que na higiene do sono tem a ideia de que você não deve ficar jantando muito e muito perto da hora de dormir. Outra coisa, vai dormir, pega o celular, eu acho que essa é a parte mais difícil. Pega o celular e deixa fora do quarto, tá? A partir das 8, 9 horas da noite é só papel. É por isso que eu adoro papel. Eu nunca me desfaço dos meus papéis. 8, 9 horas da noite é ler livro, é escrever, é fazer suas orações, é conversar com Deus. Também, por fim, faz parte da higiene do sono, um banho quente. E se você está muito ansioso, com muita coisa na cabeça, sai do seu quarto, pega um caderninho seu e escreve tudo aquilo que está te deixando ansioso, organiza mais ou menos o seu dia seguinte. Para quem acredita em Deus, né, submete aquilo a Deus, porque certamente Ele vai dar o desfecho melhor do que o que a gente sabe fazer. Deita, vai para o seu quarto e acabou. A cama ela só foi feita para fazer amor e para dormir. Não é para levar comida, não é para levar iPad, não é para ter TV no quarto. Cuidando disso, o Hugo, meu esposo, está perguntando aqui se pode dormir depois do almoço. Tão engraçadinho, né? Eu já respondi. A siesta. Aqui para ele. Então, então é isso. Higiene do sono é mais ou menos esse conjunto de ações que a gente precisa ter para manter o nosso sono de qualidade, tá? Dormir depois do almoço. Eu queria ler um negocinho aqui, antes de você falar do sono, do almoço. Queria ler aqui, ó, o Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança, né? Eu sou apaixonado nesse versículo do Salmo, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está sem segurança, a gente está ansioso, a gente não sabe a quem recorrer, e isso tem atrapalhado muito a nossa qualidade de sono, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer para relaxar justamente à noite é de ler alguns versículos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando você está presente, está com intimidade com Deus, você com certeza consegue entregar os problemas, você não fica com aquilo ali dentro de você fritando, você vai conseguir relaxar e dormir melhor, né? É um super remédio para a ansiedade, né? Então, por isso que até você ler a Bíblia, eu diria que entra dentro da higiene do sono, né? O livro, igual você falou, se puder ser a Bíblia física, não a Bíblia que tem no aplicativo, né? Então, você lê a Bíblia, você vai ter um soninho mais gostoso por vários motivos. Primeiro, que a leitura ali ela pode te relaxar, e outra, você lendo versículos, né, Salmos, Provérbios, são versículos que você vai encontrar ali. Os Salmos, então, tem N versículos sobre ansiedade, sobre descanso, sobre quem é o teu socorro, né? O socorro vem de onde? Vem do céu, vem da onde? Então, Salmos 23, né, que fala daquela parte da árvore, das águas, tudo coisa de natureza, né, que vai relaxando a gente. Então, quando você lê isso num livro, na Bíblia, né, você tem um descanso de Deus ali, é diferente, né? Isso aí tem um poder assim impressionante, você tirando esse peso das costas, né? Fala, não, me entrega esse peso, deixa que eu assumo isso daí. Então, isso a gente, às vezes, os meninos estão inquietos, Aliciane, a gente faz uma oração em família, eles nos cobram que a gente leia a Bíblia com eles à noite. O Henrique tem 4 anos, o Mateus tem 6. Eles nos cobram que a gente leia. Papai tem que ler a Bíblia. Se desligar a luz do quarto, ele fala, papai tem que ler a Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia com eles, eles relaxam. Eles estão super pilhados, a gente lê ali. Aí cada um faz uma oraçãozinha, eles agradecem o dia. Então, assim, é um momento de família, é um momento de desacelerar, né? E você está praticando essa higienezinha que você falou aí, ó, né?
sem dúvida, Leandro. O objetivo da higiene do sono nada mais é do que ter um controle hormonal e um controle de pensamentos, né? E agora eu vou fazer uma revidação santa, tá certo? Eu vou. Tem um versículo que eu amo demais, que ele se encaixa completamente na higiene do sono e que o pastor Pereira fala muito sobre ele. Finalmente, irmãos, ele fala sobre esse versículo, ele se refere a esse versículo como o controle de qualidade dos seus pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, que isso ocupe os vossos pensamentos, né? Então, são oito características dos pensamentos que a gente precisa, que a gente pode deixar entrar na nossa cabeça na hora de dormir. Então, vamos lá, é respeitável? Não, briguei com pessoa no trabalho, tive um problema com fulano, então não é respeitável, tira. Tive, né? Tô preocupada se os boletos, né, Leandro? Se paga o boleto, se não paga o boleto. Isso não é respeitável, não é. Então, não entrou no controle de qualidade, acabou. Acho que a gente podia fazer uma edição aí da higiene do sono e jogar esses versículos juntos, né? Tem muita gente boa aí com a gente. Beto Pinheiro, Nath, a família Solon também. Olha o livro aí, ó. A Saúde do Aqui Homem nesse Sábio. livro, né? A Liciane que nos prestigiou com o capítulo de sono. Ficou fantástico. Foi uma honra, sabe, Leandro? E foi tão legal porque eu pude constatando que você teve o privilégio de constatar em todos os capítulos, que eu encontrava um versículo, eu encontrava um estudo. Eu encontrava um versículo, eu encontrava um estudo que falava de sono. Então, assim, a ciência, ela fica correndo muito tempo depois da fé, digamos assim, né? O que está escrito ali, o que Deus deixou ali na Bíblia, há muitos e muitos e muitos anos escrito para nós, por misericórdia, agora é que os cientistas estão encontrando respostas. Então, assim, se tem algo ali, se tem alguma coisa ali que lá na Bíblia, que a medicina ainda não comprovou, é só uma questão de tempo, né? Aí eu entro numa fala que o Beto sempre faz. Ele sempre fala que a Bíblia não é self-service. Não dá para escolher o que quer, o que não quer. É all inclusive. É tudo ou nada, né? Fantástico. Eu vou responder o pessoal. É só tirar ali, não, né? O pessoal Fala tá do me pedindo almoço, vamos lá. Pode dormir depois do almoço ou não pode? Pode, tá? Pode e deve. Desde que, tá certo? Desde que seja um período curto, tá? Quando a gente estuda sono, a gente vê que depois do almoço tem um gráficozinho. Aí de manhã tá lá embaixo o sono, aí depois do almoço ele sobe um pouquinho, que aumenta um pouco a pressão de sono. Algumas pessoas, para render bem no resto do dia, ela precisa derrubar esse gráfico um pouco. Então ela precisa fazer a sesta, ela precisa dormir ali entre 15 e 20 minutos. Não dá para você dormir demais, entrar nos ciclos do sono, entrar em fase profunda do sono, porque senão você atrapalha o gráfico no final do dia, tá? Então, em resumo, pode dormir, mas não pode dormir demais, porque senão você atrapalha o sono da noite. Respondido? Tá certo. Agora, como é que eu vejo assim? Como é que eu vejo a questão do pós-almoço? Para ficar até, eu vejo mais simples ainda. Se você cochila, se eu cochilar 15, 20 minutos, graças a Deus, agora eu estou trabalhando a 1 quilômetro do meu consultório, da minha casa, né? Então, assim, estou conseguindo almoçar todo dia em casa, já vinha conseguindo antes da quarentena. Então, assim, eu venho, almoço e 15 minutos eu deito, eu fecho um olho, eu dou uma relaxada, eu acordo muito revigorado. Agora eu vejo pessoas que quando dormem assim, eu acho que tem uma fase do sono que se ela entrar ali, acabou. Aí acorda até com ressaca e fica com ressaca a tarde inteira. Então, eu acho que depende da fase do sono que a pessoa entrar, né? É verdade.
Isso para, eu não vou assim me aprofundar muito nessa parte, mas isso em crianças é tão interessante que às vezes se a criança entrar, aprofundar demais, ela pode ter o que a gente chama de parassonia. Ela acorda naquela, como se fosse com um terror noturno, só que durante o dia. Então, é para dormir, mas não é para exagerar, porque aí é o que você fala, né? É o equilíbrio, nem tanto É. nem tão pouco. Mais uma vez a gente volta Não, para essa tem gente palavra. que bota pijama, tem gente que bota pijama para tirar a siesta, né? Não pode, né? Tem que ter cuidado também para não comer e dormir logo em seguida, deitado, Voltar ao pela refluxo. questão do refluxo, né? Tem que lembrar É, disso também. tem gente que fica até com rouquidão, com tosse, achando que está com problema de garganta e é refluxo, porque está comendo tarde e está deitando, né? E acorda à É, noite sufocado, atrapalha o sono, esofagite, o pacote completo. é, é verdade. O pessoal tá falando aí que o sonho é dormir à tarde. É meu sonho também, É porque não. ó, eu queria dormir, descansar um Cochilar, pouquinho à tarde. cochilar. É, Cochilar. Mas eu tô falando cochilar, 15 cochilar. minutos. Gente, 15 minutos. Olha, eu vou lançar um negócio depois aí, que 15, tudo que a gente faz de 15 a 30 minutos tem um impacto tão poderoso na nossa vida, né? Se É você faz verdade. 15 a 30 minutos de exercício intenso, isso muda o teu dia, muda a tua ansiedade, muda a tua disposição. Se você dá uma cochiladinha de 15 a 30 minutos, te revigora o dia e falar, gente, 15 minutos para dar uma cochiladinha, a gente consegue. Fechar um olhinho ali, bota um, né? Eu boto até às vezes um fonezinho com a musiquinha bem de leve e tal, entendeu? Acho que é Sim, sim. importante. Verdade, verdade. Olha, Leandro, eu acho que para a gente concluir, porque o assunto não acaba, não, né? A gente passa a noite Uhum. inteira aqui e não acaba. Mas a gente poderia fazer um bate-bola bem rápido de uma opinião, olhando do seu ponto de vista e do meu ponto de vista, sobre alguns grupos de alimento, ou enfim, algumas refeições, como que aquilo ajuda na longevidade ou não. O que que você acha? Pode ser. Vamos lá? Separei aqui o que você fala sobre café. Ajuda no estilo de vida, não ajuda? O que você me diz? O café, ele é um alimento que faz bem para a saúde. Eu sempre recomendo não passar de 3, 4 cafés no máximo, por conta que ele é ruim para a osteoporose em excesso, ele piora a sua gastrite, ele aumenta uma possível ansiedade e a sensibilidade à cafeína, existe até exames de genes, de DNA, que a gente consegue monitorar isso. Tanto que tem gente que toma café meia-noite, saindo do casamento e dorme, e tem gente que toma 4 da tarde e já não dorme mais, né? Então, assim, Sim, 3 por dia, acredito que para a maioria das pessoas não faz mal. E evitar sempre, final do dia, quem tem essa sensibilidade. perfeito. E, É a minha opinião é e você? exatamente a Sua mesma. opinião é Eu essa? diria, Então, eu diria necessário de manhã evitar. O pessoal está falando aí que eu gosto de um café e eu gosto demais, mas eu evitar o gosto excesso de também. café, né? Evitar o Eu excesso de tomo um na hora que café, eu acordo e um depois do almoço. evitar o excesso de café ao longo do dia. A cafeína, ela ocupa o mesmo receptor que a adenosina que foi produzida lá no exercício ocupa. Aí elas competem. Então, o que você fez ao longo do dia, você vai atrapalhar com o café. Então, vamos ter equilíbrio com relação a isso aí, né? Carboidrato. O que você acha de carboidrato? Atrapalha a vida? Não atrapalha? O carboidrato, ele. Quem tira o carboidrato vai saber exatamente o que a gente está falando, né? Como piora o humor, né? Então, assim, cortar o carboidrato é algo muito perigoso, porque ele mexe no humor. Então, assim, eu gosto sempre de recomendar carboidratos mais saudáveis, porque o carboidrato ele tem nutrientes que ajudam na qualidade do sono, né? Ele ajuda a regular o humor. Então, assim, principalmente banana, tem alguns carboidratos que tem muito triptofano. E com isso, o chocolate tem muito triptofano. Porque quando está ansioso, a gente quer comer chocolate, né? Então, o chocolate, a banana tem muito triptofano. E com isso, ajuda a ansiedade, ajuda a acalmar. Só que tem que saber, você pode comer, qual horário, né? Você tem como é que está a tua glicose. Então, tem que ter essa questão. Mas um carboidrato saudável à noite não vai atrapalhar em nada a questão de perder peso, tá? E melhora a qualidade do sono. Legal. Fiquei feliz de saber aí do peso. Carboidrato para nós pode sim, como o Leandro falou, desde que sejam dos grupos de carboidratos saudáveis. A gente deve sim ingerir carboidrato pela manhã
e diminuindo a ingestão de carboidrato ao longo do dia, né? E a minha endócrina entrou aí agora, ela me ouviu falando de carboidrato aqui. Ao longo dos anos também, né, Leandro? A gente sabe que não dá, a gente não pode mais comer carboidrato aos 30, 40 anos, igual a gente comia com 15, com 20 anos, né? O nosso metabolismo muda. E assim também é o impacto com relação ao sono, né? Proteína, que é bom, não é? Traz longevidade, não traz? A proteína a gente tem que adequar e comer ela de maneira equilibrada ao longo do dia, né? Se você não come proteína no café da manhã nem na janta e come 4 bifes no almoço, vai sobrecarregar teus rins e você não vai ter a quantidade de proteína adequada, porque você não consegue absorver. Então a proteína sim é importante. Eu gosto de priorizar a proteína no café da manhã, no almoço e na janta, mas proteína à noite, aí é um pouco individual também, né? Tem gente que come um bife antes à noite e dorme bem. E tem gente que se comer um pouco a mais de frango à noite já piora. Então, priorizar a proteína mais leve à noite, proteínas brancas, proteínas vegetais, né? Hoje a gente tem muita proteína vegetal boa também, o próprio grão de bico, quinoa, cogumelos. Tá? Então, proteína é importante à noite, ter cuidado com a quantidade, porque a digestão dela é muito mais pesada. Então, Sim. para quem tem problema de sono, tem que ficar atento com a quantidade. Perfeito, é a nossa orientação, exatamente essa. Não existe uma regra fechada, mas tatear É, o seu grau de aceitabilidade. Tem gente que come proteína e não dorme bem, fica empachado. Aquela ideia de que você tem que estar de barriga cheia para dormir bem não é verdade. A ideia também de que você tem que não comer absolutamente nada também não é verdade, não é legal para o é, sono você dormir com muita fome, porque isso gera despertares noturnos. Então a gente volta para a ideia do equilíbrio. Então, proteína pode, deve, mas ir desacelerando também, né, Leandro, ao longo da noite. sim. Alguém perguntou aqui sobre orientação de refeição à noite. É o que vocês sempre falam, né, da nutrologia, assim, é aquela ideia de pôr uma proteína mais leve, pôr bastante salada, né? Diminuir um pouco no carboidrato. Dá para a gente usar um pouco de triptofano, que é um aminoácido, que a partir dele a melatonina é produzida. Então tem triptofano no leite, para quem pode, né? Tomar leite. Tem É. triptofano, como você falou, na banana. O Matheus está perguntando se pode tomar whey. Aí, doutor Leandro é que sabe. À À noite. noite, né, assim, o mais importante o que eu falo à noite é tentar não comer muito tarde, né, aquilo que a gente falou. Então, eu em casa, até para ter um momento mais de família, eu estou terminando o trabalho mais cedo para ficar mais tempo com os meninos. Então, eu gosto de tentar jantar com eles. 7 horas já está jantado, né? Eles estão jantando ali por volta de 6h30, 7 horas eu tento já jantar. Com isso, é muito mais fácil. E eu falo, gente, se você comer comida às 19 horas, você não vai ter mais fome. Agora, se você lanchar, aí daqui a pouco você quer beliscar de novo. Então, à noite, se tiver a opção de comer um mini almoço, é a melhor opção de todas. Agora, não tenho, Leandro, não tenho o que comer. O whey protein, ele nada mais é do que uma substituição, né? Então, assim, tem vários pacientes até com um perfil de ganho de massa muscular que não precisam ingerir o whey protein. Ele é uma carta na manga quando eu não tenho como comer outra coisa. Eu termino meu café da manhã, eu vou comer ovo ou vou comer whey? Vou comer o ovo, né? Muito melhor. Ah, não, mas eu estou na correria, não tem tempo. Ah, então toma whey. Então, à noite encaixa muito bem com abacate, então, dá para fazer como se fosse um moussezinho, fica uma delícia, com farelo de aveia, com abacate, com whey de cacau, é maravilhoso. Perfeito. E para terminar, Leandro, como vocês veem a questão do álcool? Álcool, O, longevidade, pode, não pode, deve, não deve? o álcool, aí não necessariamente o vinho, vou falar do álcool. O álcool, ele tem um efeito de J para longevidade, então, você não tomar é pior do que tomar uma dose muito mínima para a saúde, que se passar um pouquinho também é muito pior. Então, tomar um pouquinho de álcool, entra qualquer álcool, para a saúde é bom, para a saúde cardíaca, para a longevidade, para tudo. Ajuda a relaxar. Então, assim, só que, de novo, é igual exercício, a dose é muito individual. É homem, é mulher, qual que são os outros hábitos, o peso corporal. Então, assim, o momento que está tomando, está tomando algum remédio psiquiátrico junto ou não. Então, esse detalhe de faz bem para faz mal é muito perigoso. Mas tem muita gente que um pouquinho de álcool à noite ajuda a relaxar e dorme muito melhor.
Aí entra a questão que eu prefiro, falo, sempre recomendo. O vinho tinto, você ainda tem muito resveratrol, que é bom para câncer, que é bom para longevidade, que é bom para doenças cardíacas. Só que depende. Se você tem refluxo, o álcool à noite vai piorar, vai dormir mal, né? E vem todo É, aquele aspecto. Se você quer emagrecer, o álcool é uma caloria líquida, vazia. A gente chama caloria vazia, porque bebida é calórica, você à noite você não vai gastar mais nada. Né? Então tem gente que às vezes, e se for cerveja, então chora, porque o nome de cerveja eu falo que é pão líquido. Uma latinha é um pão, né? Então tá bebendo um pão. Imagina, quem quer emagrecer e ou diminuir glicose e gordura no fígado, cerveja é o pior. nosso ponto de vista na medicina do sono em relação ao álcool é muito parecido também. É a ideia assim do equilíbrio, de não exagerar. Sempre lembrar que o álcool realmente ele diminui o estresse, ele tem esse efeito de diminuição de estresse comprovado. Muito embora no início da ação do álcool ele tenha aquele efeito de euforia, né? Aí depois é que vem aquele relaxamento. Só ter cuidado para não tomar muito perto da hora de dormir. Ah, tô estressada, eu quero tomar alguma coisa, quero tomar um vinho. Faz tipo um happy hour no fim da tarde, ali no comecinho da noite, porque se ele for tomado muito perto da hora de dormir, ele pode gerar o refluxo que você falou, e o álcool, a substância por si só, ela pode fragmentar o sono. Aí fica parecido um Rivotril. Você bebe, É. dorme, mas não dorme bem, né? Então, a gente volta para a ideia do equilíbrio, mas pode, mas na hora certa, né? Evitar final da noite. E tem gente que Tá finaliza e certo? ainda manda um café para dentro, né? Depois da... Não, aí ninguém realmente para beber alguma coisa come, né? Aí começa, aí não tem condição. Leandro, eu acho que Tudo em é isso. equilíbrio. Você quer falar mais alguma coisa? Quer completar mais alguma coisa? A gente já tem 1h20 Tem, de live aqui. a gente foi falar de cerveja e o negócio pegou aí nos comentários, viu? Tem gente se É, identificando aí forte, né? é verdade, é Viu? verdade. Tem gente que, tem gente que comeu uma padaria inteira aí, né, Samuel? Isso é um problema. Tem tios meus aí que, pelo amor de Deus, ó, já a profissão é padeiro quase, de tanta cerveja que toma, né? Então, assim, o que que é importante? Eu queria deixar mais que nada é uma reflexão para que a gente fizesse um dever de casa, de você identificar, você tem algum problema para dormir? Seja pegar no sono, que eu vejo duas coisas, ou não dorme, ou dorme e fica acordando muito. Eu vejo esses dois problemas grandes, né? Então tem gente que demora muito para dormir e tem gente que dorme e fica acordando a noite inteira. Então tentar identificar se você tem alguma situação dessa e dentro de tudo que a gente falou aqui, deveres de casa que vocês possam estar incluindo. Né? O que que está acontecendo? É falta de sol? É falta de exercício? É uma ansiedade que precisa ser tratada? É uma alimentação pesada que está tendo? É um excesso de café? É uma gastrite, às vezes, que à noite também está tá trazendo refluxo, não por comida ou por café, por causa de estresse que você tem que tratar. Então, assim, olha o tanto de coisas que a gente tem que cuidar para melhorar a qualidade de sono. Porque se você está dormindo mal, agora, neste mês, a tua imunidade está ruim. Né? E se a tua imunidade está ruim, caso você tenha acesso ao coronavírus, o teu corpo pode sentir muito mais. Ou qualquer outro vírus, uma gripe vai ser um turbilhão, mais crises de herpes. Então, assim, tem gente que só de dormir mal aumenta muito problema relacionado à imunidade. Candidíase nas mulheres, herpes, e todas essas questões, dor de cabeça no dia seguinte, tá? Então, sempre a gente pensar nesse dever de casa agora, identifica todos esses pontos que a gente falou e começa a atacar um por vez. Aí é o exercício, vou atacar. É o sol, que eu preciso ter acesso à luz. Vou resolver. Começa a anotar o que está faltando, né? A gente vai deixar gravado, daí pode assistir de novo para ir anotando algumas coisas, que a gente falou de muitos assuntos aqui, né, Lisa? Então, é uma musiquinha que te acalma, é uma leitura que te acalma. Cada um tem uma coisa. Tem gente que lê e estressa. Então, não é o caso. Tem gente que fazer massagem acalma, tem gente que fazer massagem é um estresse, né? Hoje eu fiz uma massagem 1 horinha antes dessa live, foi maravilhoso, entendeu? Então, assim, identificar os pontos, né? Que é o que eu mais penso que a gente pode trazer de benefício para vocês. Tá com áudio aí, Liciane? Não. Ai, tranquilo, tranquilo. Mas foi. Tira o fone aí do gancho aí, vamos ver se melhora. Tranquilo.
Mas foi maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, né? Gratidão a Deus, gratidão pela sua vida. Você tem ajudado muitas pessoas a cuidar da saúde. A Aliciane é uma médica fantástica. Vocês têm o Instagram dela, tem o meu Instagram aqui. Qualquer coisa que tiver interesse também. Nós vamos deixar a live gravada, porque realmente muitas pessoas estão pedindo. Então, e mais para frente a gente pode fazer uma outra live também, viu, Aliciane? Acho que tem muito assunto bom para a gente falar, tem muita gente com muita dúvida em remédios, em tipos de alimento, a gente pode ser mais detalhado, mas aqui a gente quis dar uma geralzona hoje para poder trazer para vocês todas essas vantagens de dormir, sabendo que dormir mal é um super estresse e a gente quer evitar estresse na nossa vida, né, gente? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus e nós vamos deixar a live gravada, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Vocês têm nossos contatos aqui no Instagram, tá? Um beijo.